Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. A história é muito bonita. Afinal de contas, como é que uma mulher se realiza levando um caminhão nos braços? Às vezes a mulher sonha ter nos braços um amor, um homem espetacular, flores, né? Aquelas roupas lindas que ela acabou de confeccionar. Mas como é que seria a vida de uma mulher com um caminhão nos braços? História linda, você vai amar. Prepara o teu coração, porque eu já vou começando por aqui. Antes, pessoa, Deus lhe fez com perfeição, pessoa. Deus fez você, dotou você de capacidade e diz: você pode ser aquilo que você quiser, pessoa. Ora, se isso é verdade, seja gentil. Porque a gentileza gera mais gentileza. Você não acha bonito quando você vê alguém ajudando alguém? Pois é, ajude. E você perceberá que o maior ajudado dessa história é você mesmo. Boa sorte, pessoa. E se sobrar gentileza, manda aqui pro nosso canal um valeu. É tão importante. Esse canal quer crescer, quer prosperar, quer ter um estúdio próprio, luzes especiais, um belo áudio, contratar gente boa para trabalhar conosco. Você pode nos ajudar a chegar lá. Manda o teu valeu da forma como você puder. Valeu demais. O ícone é um coração e dentro dele um cifrão. Clicou em cima, tá ajudando. Mande o que você puder. Mas vamos, a história de hoje é linda e já começou. Olha, desde que eu me entendo por gente, a minha lembrança é de estar na boleia de um caminhão junto com meu pai. Não era segredo para ninguém. Meu pai tanto desejou que fosse um primeiro filho, homem, queria homem, justamente para que herdasse a profissão dele, caminhoneiro. Não veio o menino, não veio o moleque, mas eu, Roberta, uma menina. Ele não devia ter ficado feliz, não. Quer dizer, não ficou contente, mas evidentemente me amou, sim, desde o primeiro momento. Afinal de contas, eu era sua filha. E ele sempre foi um pai extremamente carinhoso comigo, amoroso e tudo mais na qualidade que um bom pai possa de fato possuir. Depois de 1 ano e meio do meu nascimento, teve um problema com a mamãe. A mamãe teve um tumor no útero e teve que extirpá-lo. Noutras palavras, meu pai não teria o filho homem que ele tanto pretendeu, mas teria uma única filha. E essa filha sou eu, a Roberta, sua única filha. E não teve dúvidas. Papai investiu tudo em mim. Ele amava ser caminhoneiro. Ele queria um filho seguidor de sua carreira. Não deu com o filho. Ora, que desse então comigo. Que desse comigo. Papai trata de me levar em quase todas as viagens com ele. Vai incutindo a ideia de caminhão dentro da minha mente e do meu coração. E eu vou tomando amor por aquilo. E não exagero quando eu digo que com 12 anos de idade
eu já fazia manobras com o caminhão do meu pai. 12 anos! Eu era uma menina de 12 anos e já manobrava o caminhão do meu pai. E não é por querer me gabar, não, mas eu fazia manobras difíceis. Eu colocava o caminhão do meu pai em marcha ré, em estreitas garagens. Eu já era capaz. Quando as pessoas viam, mas é uma menina que está... Ah, não acredito. Não é possível. As pessoas ficavam admiradas. Nossa, mas menina, como é que pode ser tão novinha assim? E depois a turma fala que mulher é ruim de volante. Ruim, hein? Olha essa menina. Pronto. Aquilo era motivo de orgulho para o meu pai. Papai vai notando que a emenda é melhor que o soneto. Ou seja, ser o pai de uma menina que dirige caminhão chamava ainda mais a atenção do que se eu fosse um menino. Papai, ele se orgulha disso e ele vai tomando gosto pela ideia e ele vai me incentivando cada vez mais. Enquanto eu era ainda uma menina, tudo bem, as pessoas ficavam admiradas. Você vê como é que é a mulher, né? Então, você é menina, todo mundo, nossa, mas uma menina, capacitada demais. Só que aí aconteceu o seguinte, eu completei 15 anos e eu fui me tornando cada vez mais mulher. E algumas pessoas já começavam a olhar torto para mim, começou a mudar. A postura das pessoas começou a mudar. E as pessoas diziam, nossa, mas ela dirigindo caminhão, isso é uma profissão muito masculina para ela seguir, né? A Roberta dirige caminhão? Ah, isso é coisa masculina. Isso a masculiniza. Ah, a Roberta não vai encontrar namorado fácil não, hein? Você acha? Que homem que vai querer a Roberta? Ela dirige caminhão. O que todo mundo achava bonitinho enquanto eu era menina, agora era visto com certo preconceito. E havia já quem garantisse que eu fosse lésbica. Dirigindo desse jeito caminhão aí, não é mulher não, ela é lésbica. As pessoas falavam isso como se o lesbianismo diminuísse uma pessoa. Há pessoas tão maldosas, tem gente tão maldosa, que garantia ter me visto beijando outras mulheres. E essas pessoas maldosamente, elas vão espalhando a fama de que eu era sapatão. Veja, hoje, graças a Deus, o mundo evoluiu e a gente sabe que as pessoas, elas optam, elas escolhem serem o que elas querem ser. Eu não via nenhum problema em ser uma coisa ou outra, mas eu via maldade das pessoas porque elas falavam isso com desdém, querendo me diminuir e dizendo que viam em mim o que elas não tinham visto. Isso chegou no ouvido do meu pai. E papai, um dia muito abatido, ele veio ter comigo aquela conversa. Ô Roberta, minha filha, você vai entender o pai. O pai não quer mais você dirigindo o caminhão, não, filha. Sabe, isso é serviço de homem, sabe? E tem um monte de gente falando besteira a seu respeito. E o pai não quer isso pra você, Roberta. Pai, vem cá. Preste atenção. Olha pra mim, pai. Eu sou a sua filha, Roberta, de sempre. Desde que eu me entendo por gente, eu vivo com o senhor, pai. Eu vivo com o senhor na boleia de um caminhão. Eu peguei amor por esse troço, pai. Peguei amor. Essa é a minha profissão agora. Pai, quem fala de mim, fala sem saber. Julga a aparência de um trabalho. Sabe, pai, eu não vejo nenhum mal em uma pessoa que é lésbica. Mas, se eu fosse, pai, eu seria a primeira a assumir para o senhor. Não é porque eu trabalho com caminhão ou com flores que eu possa ser taxada disso, daquilo.
Pai, eu gosto de caminhão. Apesar de ser mulher, sou até feminina. Mas eu amo caminhão, como o senhor, pai. Aliás, foi o senhor que me ensinou. Eu amo caminhão porque o amor veio do senhor. Pai, eu não vou deixar essa carreira. Eu não vou deixar essa profissão. E a nossa conversa terminou num abraço. Meu pai compreendeu o meu amor pelo caminhão. Aliás, amor que ele sempre incentivou e que ele fazia crescer. E depois ele confiava muito em mim e sabia que eu falava sempre o que eu sentia. Eu nunca fui de meias palavras e nem de esconder a realidade. Não deu outra. Já aos 19 anos, eu assumi sozinha um caminhão, tendo a minha carteira de habilitação profissional. E aí eu saí pelas estradas do Brasil. Nas primeiras viagens, meu pai ia comigo. Às vezes, ele até me seguia com o caminhão dele. Era a sua preocupação de pai, né? Comigo, pai é pai. Eu tinha medo, não que eu me envolvesse em acidentes, porque ele sabia profissional que eu era e que ele havia formado. Mas ele tinha medo principalmente de violência, de bandidos. Às vezes se impõe aos caminhoneiros muita violência por essas estradas. Era disso que meu pai temia. Mas o fato é que nem sempre 2 caminhões podiam rodar pelo mesmo trecho. Às vezes dava certo, mas nem sempre. E meu pai, depois de me entregar aquela imagem de Nossa Senhora Aparecida, que ele foi benzer lá em Aparecida, meu pai me falou: filha, olha, agora é com você. Siga os seus caminhos com Deus e que Nossa Senhora esteja sempre te protegendo. Eu vou estar sempre rezando por você. Vai com Deus e com Nossa Senhora, minha filha. Eu apertei a buzina do bruto e saí. E lá fui eu. Apesar de muitos preconceitos, eu assumi aquela profissão para a qual eu tinha sido moldada. Aquela profissão eu tinha sido moldada para ela. Isso desde o meu nascimento. Mas pouco me importava o preconceito. Aquela era a profissão que eu amava e que eu iria encarar com muito amor dali para frente. Passei a trabalhar por uma importante empresa brasileira que sabia reconhecer em mim a ótima profissional que eu era. Na vida profissional tudo ia bem. Tudo, graças a Deus, ia bem. Mas eu comecei a me cobrar algo no que diz respeito à minha vida sentimental. Eu tinha 19 anos, beirando os 20, e além de caminhão eu queria ter um namorado. Ainda mais que, tendo um namorado, eu também afastaria de vez aquelas conversas de gente que queria decidir por mim a minha sexualidade. Tem gente muito atrevida, né? Tem gente muito metida, besta. Mas eu comecei então a notar, a perceber que as coisas não eram tão simples assim. Primeiro que a história do lesbianismo, embora tivesse sido criada e inventada, ela tinha se espalhado bastante. E claramente, alguns rapazes me evitavam por isso. Segundo, porque um rapaz ter uma namorada caminhoneira não é fácil mesmo. Não é. Havia quem se aproximava de mim e com uma semana de namoro queria já: não, então você abandona nessa profissão de caminhoneira. Imposições do tipo: eu não posso me casar com você, você é uma mulher que vive nas estradas com seu caminhão. Não, você precisa largar a tua profissão. Ora, que engraçado, né? Uma mulher pode perfeitamente se casar com um caminhoneiro. Agora um homem de outra profissão não pode se casar com uma caminhoneira? Não é demais? Como quase tudo na vida, aparecem aí 2 pesos e 2 medidas. Era mais um tipo de preconceito que eu teria que enfrentar. O do futuro marido.
que não aceitava, que não queria que eu exercesse aquela profissão. Mas fazer o quê? Nessa vida temos que encarar o que há de vir, não é assim? Mas com essas e outras, apesar de ser uma mulher considerada bonita, as coisas não se encaixavam na esfera do amor. Quando não era uma coisa, era outra que pegava. E diante disso, as pessoas que diziam que eu era lésbica ganhavam mais força ainda. Não, tá vendo? A Roberta é de outro time. A Roberta não gosta de homem. Não, ela é caminhoneira. Caminhoneira desde que era menina. Até agora você pode ver, ela não engrenou com nenhum rapaz. Não, ela já tá com... Que idade? Não, tem mais. A Roberta tá com 29 anos agora. Quanto? 29. E tá sozinha. O que você acha? Isso mesmo. Eu já tinha 10 anos como profissional das estradas. Sem contar... Bom, na verdade, se contasse o mesmo tempo, porque eu sempre fui profissional da estrada. Mas vamos considerar 10 anos. Sem contar as experiências anteriores vividas com meu pai, né? No que dizia respeito à profissão, eu já tinha recebido várias promoções da empresa para a qual trabalhava. Fui escolhida a profissional símbolo. Por 3 anos eu fui escolhida a profissional símbolo. Exatamente porque não tinha provocado, nem sofria nenhum tipo de acidente. 3 anos. Fui escolhida a profissional símbolo. Ganhava bem. Mas na vida amorosa, nada se encaixava. Nada dava certo. Muitos homens, eu fui percebendo, eles tinham medo de mim. Eis, encontrei a palavra, é essa, medo. Muitos homens tinham medo de mim, ficavam assustados diante daquilo que eu fazia. É impressionante como isso acontece. Uma vez, conversando com o meu pai e com a minha mãe, eles disseram: filha, Roberta, calma. Um homem bom, quando você menos esperar, vai aparecer na sua vida. E quem sabe, filha, seja ele também do seu meio, né? Você vai ver, você vai acabar dando certo com um caminhoneiro também. Aí pelo menos ele vai te compreender melhor. Ah, vai ser melhor, pode ter certeza. Você vai ver. Escreva aí o que a mãe está falando. Quem sabe um rapaz do seu meio profissional, filha, vai te compreender melhor. Meus pais sabiam do que estavam falando. 4 meses depois de eu ter completado 29 anos, eu estava num posto de apoio, estacionada para descanso, quando eu notei o Wesley descendo da cabina daquela carreta vermelha. O Wesley, ele me chamou a atenção pelo porte físico, pelos cabelos bem penteados, mas o principal, por uma luz que eu vi nos seus olhos. Ele entrou no refeitório do posto de apoio e eu entrei junto. Quando ele escolheu onde sentar, eu, de propósito, me sentei quase em frente a ele. Era a primeira vez que eu agia assim, como um homem, sabe? Eu fui na caça. Eu praticamente estava tomando a iniciativa. Eu sempre fui extremamente o contrário, muito comportada, mas dessa vez não. Naquele dia, algo diferente estava mesmo acontecendo. Tinha alguma coisa diferente no ar. Houve um momento em que os nossos olhares se cruzaram. Houve uma sensação de faiscar naquela hora. Ficamos assim um tempo, até que ele abriu um sorriso e eu pude ver a beleza na brancura dos seus dentes. Minutos depois, já estávamos batendo papo. E a conversa fluía entre nós dois. Os assuntos se encaixavam. Havia esperado tanto tempo eu esperei. Mas, meu Deus, Deus me recompensava agora com aquela descoberta. E como eu era compensada. Naquela mesma noite, eu e o Wesley, nós começamos a namorar. Éramos parecidos em nossos interesses. Entre nós, tudo dava certo, se encaixava. O que um pensava, o outro também.
nossas idades compatíveis. Eu 29 e ele tinha 31 anos. Apenas o que diferenciava era que o Wesley, ele havia passado pela experiência já de um casamento. Ele tinha sido casado. Tinha se casado, aliás, muito cedo. Apenas com 21 anos ele se casou. Talvez esta a razão principal do casamento não ter dado certo. Ele era muito novo, né? Desta união, ele havia tido um casal de filhos. Não, ele não vivia mais com a esposa havia mais de 3 anos. Apesar dele levar no painel do caminhão a foto dos 2 filhos, do casal de filhos. Na verdade, isso melhora ainda mais a imagem do Wesley para mim. Eu sempre fui família e era sinal de que ele também era família. Ele levava no painel do caminhão o casal de filhos, a foto do casal de filhos. Era sinal de que ele era um grande pai. Assim como eu tinha um grande pai também. Aquilo era um ponto muito positivo. Eu não tinha dúvida de que eu havia descoberto em Wesley a minha alma gêmea. Então, nós namorávamos pelas estradas do Brasil. Era muito romântico a gente se encontrar em cidades diferentes. Às vezes, de frente para o mar. Noutras, em pleno Pantanal. Ei, Pantanal! Em lugares de florestas, em grandes cidades, em postos de apoio ao caminhoneiro, nas cachoeiras, nos cerrados, nas matas atlânticas e até na mata amazônica. Vivíamos, eu e ele, nos falando agora pelo celular. Havia chegado o celular. E a nossa convivência amorosa vai afastando de mim aquela maledicência que havia sobre um julgamento. Ela é caminhoneira, então ela é lésbica. E repito, nada eu tenho contra nenhuma lésbica. Eu estou dizendo da maldade das pessoas, de querer impor a mim uma condição, sem ter a menor razão para isso. Um dia, em Belo Horizonte, eu fui conhecer os filhos do Wesley. Meu Deus! Eles moravam e viviam lá em BH. Que crianças lindas! Achei bonito que ele não mentiu para os filhos. Ele foi claro quando ele me apresentou dizendo: meus filhos, essa aqui é a Roberta, namorada do papai. Um dia eu quero me casar com ela. Por isso, eu quero que vocês sejam bons amigos daqui para frente, tá? Bons amigos. As crianças não me reprovaram. E grande parte disso se devia à maneira franca de como o pai falava com elas. É preciso falar a verdade com as crianças. Ser claro. E ele foi. Também fiz a minha parte no que diz respeito a cativar os meninos. Os coloquei no meu caminhão e fui dar uma volta com os pequenos. Vamos passear no caminhão da tia. O namoro progrediu. Ficamos noivos e nós marcamos o casamento para aquele dia 12 de setembro. 12 de setembro. Os próprios filhos de Wesley seriam dama e cavaleiro de honra na cerimônia do nosso enlace. Naquele feriadão de 7 de setembro. Feriadão de 7 de setembro, eu estava voltando para casa. Eu chegaria naquele mesmo dia 7 e não ia viajar mais. Não. Eu havia conseguido férias na empresa e dali para frente eu cuidaria dos preparativos das núpcias. Nossa, eu estava muito perto de realizar aquele grande sonho. Mas quando eu estou voltando para casa naquele dia 7 de setembro, eis que de repente eu vejo aquele imenso trânsito. Na estrada, tudo parado.
aquela fila imensa de caminhões e de carros. A coisa ficou parada que eu cheguei a desligar o motor, não tinha jeito, nem para trás e nem para frente, tudo parado. Assim fizeram também os outros motoristas, desligaram os motores. Eu desci e fui me informar o que tinha acontecido. O que houve? Por que parou, né? Parou por quê? Por que parou? Eu desci e fui me informar. Eu estava tão ansiosa para chegar em casa e eu tinha ainda uns 300 quilômetros pela frente. As notícias não eram boas. Um acidente à frente. Acidente é... Puxa, pelo jeito foi grave, né? Porque faz tempo que a gente tá aqui parado. Eu olhei pro relógio. Caramba, já 30 minutos. Não é comum você ficar parado na estrada tanto tempo assim. Já mais de 30 minutos. O acidente havia acontecido 6 quilômetros à frente dali, de onde eu estava. Voltei pro caminhão. Fazer o quê? Tinha que ficar parada. Ouvi músicas. Fui ouvir músicas. Até que de repente tocou aquela música que era nossa, minha e do Wesley. Eu não aguentei. Então eu aproveitei que o trânsito estava parado e como estava tocando a nossa música, eu liguei para ele. Que pena. Caiu na caixa postal. Deixei um recado bem apaixonado. Wesley, eu tô ouvindo a nossa música. Tô parada no trânsito, mas liguei o rádio e estava tocando a nossa música. Sinal de que nós estamos talvez longe um do outro, mas na mesma sintonia. Eu te amo, Roberta. Para completar, eu ainda aproximei o aparelho assim da caixa de som para que captasse um pouquinho do som da nossa música. Aumenta aí, Jesus. Aumenta a música aí. Isso. Depois de ter mostrado um trechinho da música pro Wesley, eu desliguei, aproveitei e liguei para minha casa, avisando que eu estava a caminho mais uns 300 e poucos quilômetros e eu ia chegar. Ah, sim, eu tinha mais umas 4 horas de estrada, com certeza. Minha mãe me atendeu e me deu a boa nova. Nossos parentes de Santa Catarina já tinham chegado para o enlace, para o meu casamento. Chegaram, mãe? Ah, que bacana. Fala para a tia Sônia, para o tio Hermínio. Mais umas 4 horas eu tô aí. Vieram meus primos, minha prima veio? A Flávia veio? Fala para ela me esperar. Tô na maior expectativa. E o meu vestido de noivo, teve notícia? Foi entregue? Ah, que maravilha. O cabeleireiro a senhora confirmou? Tá bom, tá. Tava tudo certo. Tudo dando certo. Falei, ouvi música, li um trechinho de um livro. Puxa vida. Depois de 2 horas, o trânsito começou a ser liberado. Cada motorista correu, colocou o seu auto em movimento. E eu fiz isso. Automaticamente eu fiz isso, como de hábito, de costume, eu fiz isso. Eu ainda pensava no Wesley e na nossa música. Que coincidência ter tocado no rádio. O amor é cheio de coincidência. Saí com o caminhão numa tocada lenta devido ao trânsito, estava tudo parado. Mas eu ia absorta em pensamentos. Até que já me aproximava do local do acidente, eram 6 quilômetros à frente. Comecei a ver para-choques retorcidos, depois pneus, ferros retorcidos, um carro prata, um caminhão azul
Nossa, judiação. E de repente eu senti um frio correr no meu corpo quando eu vi o cavalo vermelho daquela carreta. O Wesley. O caminhão dele é assim. Mas são vários caminhões assim, Roberta. Mas eu me lembrei que eu liguei pro celular dele e caiu na caixa postal. Sabe quando você leva um choque, um susto? Não. Deixa eu afastar esse pensamento da minha cabeça, não. É bobagem da minha cabeça. Foi quando os meus olhos alcançaram aquele corpo coberto por um papel alumínio que os bombeiros normalmente usam. Levei um baque. Tive uma impressão péssima. É tão horroroso você ver um corpo coberto com aquele papel alumínio no acostamento ou no centro da pista. Pensei de novo em Wesley, mas eu pensei tão forte que parecia que eu o via debaixo daquele papel. Credo, afasta de mim esse cálice, Senhor, afasta de mim esse tipo de pensamento. Eu queria parar para me certificar de tudo, mas os guardas faziam sinais. Os guardas apitavam e faziam sinais para que se tocasse em frente. Sabe quando os guardas parecem nervosos com aqueles apitos? Daí eu ter passado uns 500 metros do acidente. Mas sabe, depois de ter passado aqueles metros todos, eu não consegui tocar em frente. Parei o caminhão num posto de abastecimento. Fiz uma nova ligação para o celular do Wesley. Não, de novo, caixa postal. Desta vez eu fiquei nervosa e eu nem deixei recado. Dessa vez não. Eu vou voltar lá. Óbvio, não dava para voltar com o caminhão, senão seria na contramão, não daria. Então eu decidi voltar até o local, 500 metros, a pé. Voltei a pé. Quando me aproximei do guarda para obter informações, eu tive que me segurar para não cair. O guarda tinha nas mãos aquele documento de registro geral, o RG. Conhece? Foi com esse caminhoneiro aqui. No que eu olhei, no RG, eu vi a foto dele. Eu não gritei porque a voz não saiu. Mas eu li Wesley. Conheço meu noivo. Meu noivo. Eu vou me casar com ele. Eu ia me casar com ele daqui a 5 dias. Faltou meu ar. O guarda notou meu desespero e percebeu que eu me sentia mal, eu passava mal. Segurou-me pela mão, me conduzindo até a viatura. Lembro-me de ter sido colocada lá dentro. Daí para frente, não vi mais nada. Dias depois, já na minha casa, eu chorava a dor de ver despedaçados todos os meus sonhos. Toda a minha felicidade imaginada para nós dois. Tudo destruído. Faz 8 anos que tudo aconteceu. E desde então, eu voltei a ser a caminhoneira solitária das estradas. Não fiz juramentos e nem pactos. Mas, sinceramente, eu sinto que serei assim, sozinha. Já não me importo mais com as más línguas. Falem de mim o que quiserem falar e quem quiser falar. Eu vivo pela estrada com um caminhão nos braços e alguém no coração. De certa forma,
Essas músicas me consolam, pois me dão a ilusão de que eu estou em movimento, de que eu preciso viver, porque eu não posso parar. Uma coisa que eu cultuei e cultivo no meu dia a dia é a amizade e visitas periódicas aos meninos. Eu chamo-os assim, de meninos. O Wendel, o filho do Wesley, o Wendel, menino espetacular, e ela, a Tamires, a menina, também linda, maravilhosa, espetacular. Na época, o Wendel, ele contava, quando eu conheci, 8, e quando do casamento ele tinha 10. Agora tem 23. Vai se casar. Ela, a menina maravilhosa, linda, ela contava 6. Tinha 8 quando do nosso casamento. Com mais 13 anos, ela conta hoje 21. Tá linda, tá namorando. Me recebem sempre com muito respeito, amor, carinho, e nós mantivemos uma amizade. Não puderam ser a daminha nem o cavalheiro de honra, mas vejo que a vida. O Wendel tá noivo e me convidou para que eu seja a madrinha do seu casamento. Coisas da vida. Agradeço demais. E essa amizade eu faço questão de manter. Até porque o Wendel tá a cara do pai, do falecido pai Wesley. A menina é linda, mas se parece mais com a mãe. Essa era a história que eu tinha para contar. Queria muito, a partir de agora, ouvir o seu comentário, ler o seu comentário. Queria que você curtisse, dando seu joinha na história. Queria que você se inscrevesse no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se sobrar gentileza, por favor, aproveita e manda o seu valeu. Valeu demais.